Bom dia, Pai do Senhor, tudo bem? Bom, eu quero deixar uma palavra que Deus colocou no meu coração nessa manhã para a tua vida. E mais uma vez eu sei que Deus ele vai te visitar através dessa palavra, Ele vai falar contigo, porque Deus falou grandemente comigo nessa manhã através dessa palavra e colocou no meu coração. O Espírito Santo colocou mais uma vez no meu coração o desejo de compartilhar com você essa palavra. Talvez você esteja passando por um momento difícil, esteja até mesmo esperando algo da parte de Deus, e quem sabe através dessa palavra o Espírito Santo possa te visitar e confortar o teu coração e te abençoar, amém? Então, em nome de Jesus, irmãos, eu quero deixar para você uma palavra que encontra-se no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 33 apenas, que diz assim. Lucas 10, Novo Testamento, capítulo 10, versículo 33, diz assim: Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Amém? Primeira coisa que Deus manda falar para você nessa manhã. Ele conhece a tua história, Ele sabe o que você tem passado e Ele não abre mão de você. Do mesmo jeito que esse samaritano agiu de compaixão, de uma íntima compaixão, por alguém que estava ali sofrendo, Deus manda falar para você que nessa manhã Ele está agindo sobre a tua vida com íntima compaixão. O que é íntima compaixão? A compaixão, irmão, significa quando a gente vê alguém passando por algum problema, a gente se coloca à disposição para ajudar. Quando a gente abre mão dos nossos interesses e ajuda alguém como se estivesse ajudando a si mesmo, é como se fosse o amor ao próximo. Amém? Esse texto, irmãos, ele fala a respeito de uma situação onde fala sobre a parábola do bom samaritano. Jesus contava para um doutor da lei, para mostrar para ele que realmente quem era o próximo, aquele que tinha que praticar de amor ao próximo. E o texto vai dizer, irmão, que tinha um homem. O texto não fala o nome do homem, não fala quem ele era, mas enfim, fala que um homem estava saindo de Jerusalém para Jericó. E nesse caminho de Jerusalém para Jericó, ele enfrenta alguns salteadores. O texto vai dizer que esses bandidos, eles pegaram esse homem, roubaram ele, bateram nele, espancaram e deixaram ele agonizando. Praticamente, a Bíblia vai dizer que ele ficou meio morto. Então ele ainda estava vivo, porém ele estava sofrendo. E o texto vai dizer que no mesmo caminho descia de Jerusalém para Jericó um homem, sacerdote, talvez tinha acabado de sair de um ato religioso ali, cheio da presença de Deus. Ele, vendo aquele homem caído, agonizando, não fez nada, seguiu viagem. No mesmo caminho também descia um outro homem, o levita. O levita era aquele que administrava o templo, aquele que tinha relacionamento com Deus. Quando ele vê aquela situação, ele vê aquele homem ali agonizando, ele faz a mesma coisa que o sacerdote. Segue a viagem e não faz nada. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Na nossa caminhada cristã, às vezes também acontece isso, irmãos. Pessoas que muitas vezes estão dentro da casa do Senhor, pessoas que muitas vezes se dizem que amam o próximo, que praticam a palavra de Deus, mas tem pessoas que infelizmente muitas vezes não vivem aquilo que prega, não praticam amor fraternal e não está preocupado com a gente. Então nós temos que aprender a lidar com isso, porque deixa esse texto para nós um exemplo de que pessoas que estavam dentro da casa do Senhor, pessoas que poderiam ajudar nessa situação, não deram a mínima. Talvez já aconteceu isso com você, eu posso dizer que comigo já aconteceu, e muitas vezes, pessoas que às vezes estão dentro da casa do Senhor, que são religiosos, mas que não praticam o amor. O texto vai dizer, irmão, que por incrível que pareça, descia também o mesmo caminho um homem
que era samaritano. Samaritano, irmãos, eles eram odiados pelos judeus. Eu acredito com toda certeza que se fosse um samaritano que estivesse ali caído e um judeu passasse, o judeu não ia nem olhar para ele. Mas o samaritano, sabendo dessa relação, ele não olhou para esse tipo de preconceito. O que ele fez? O texto vai dizer que na hora que ele viu esse homem agonizando, ele foi até lá e ele cuidou. O texto diz que ele moveu de íntima compaixão. O versículo 34 diz que a atitude dele foi a seguinte: aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Amém? Ele praticou amor. Irmãos, entende uma coisa: na nossa caminhada cristã, a gente vai passar por situações onde pessoas não vão nos ajudar, pessoas que muitas vezes se dizem crente, se dizem cristãos, mas isso não significa que Deus vai abrir mão de nós, porque Deus, ele usa quem ele quer e do jeito que ele quer. Quando não tiver alguém que se diz que pratica o amor fraternal, mas que passa direto, que não faz nada, Deus levanta então alguém para te ajudar. O interessante, irmão, é que falando a respeito do caminho, o caminho de Jerusalém para Jericó, eu consigo ver muitas vezes uma caminhada nossa, uma dificuldade que nós passamos, porque de Jerusalém para Jericó, a distância aproximadamente era de 27 quilômetros, aproximadamente. E eram estradas dificultosas, que ficava abaixo do nível do mar. Era algo assim muito dificultoso, mas era uma estrada principal que muitas pessoas subiam e desciam ali. Eu entendo que a gente também vai passar por esses caminhos, irmãos, caminhos de obstáculos, e muitas vezes nós também vamos correr sérios riscos. E talvez, irmão, você esteja passando por esse momento agora, um momento de dificuldade, um momento em que você está fazendo a tua caminhada cristã e você se depara num momento difícil. Talvez você está esperando em alguém e não tem recebido aquilo que você espera, e tem se frustrado, tem se decepcionado. Mas Deus manda falar para você assim, irmãos, é que Deus não vai deixar você do jeito que você está. Deus não vai deixar você abandonado, largado. O homem pode até deixar, o homem pode até passar direto, fingir que não te vê, que eu tenho certeza que isso já aconteceu. As pessoas muitas vezes, quando você está passando por uma luta, quando você está passando por uma prova, eles fingem que não te vê. Há ainda aqueles que nem te cumprimentam. Infelizmente é o ser humano, irmãos. O ser humano é complicado. Mas Deus deixa essa palavra, porque quando Deus me entregou essa palavra, eu senti realmente Deus falando comigo que ainda existe uma íntima compaixão da parte de Deus para a minha vida. Deus jamais ele iria deixar aquele homem morrer. Ele entrega essa palavra para dizer para você, irmão, que ainda que ninguém olhe para você, ainda que ninguém consiga enxergar você agonizando, você sofrendo, o bom samaritano, ele enxerga você. Sabe quem é um bom samaritano? Jesus. Quando ninguém olha para você, quando as pessoas te desprezam, olha você passando pelos seus problemas, pelas suas adversidades e vira as costas para você. E muitas vezes, irmão, são pessoas de mais perto que a gente imagina. Pessoas que poderiam fazer algo e não faz nada. Mas Deus manda falar para você que Ele faz. Ele faz. Poderia deixar aquele homem morrendo naquela estrada.
à mercê do nada, mas Deus, o bom samaritano, ele não deixa. Jesus entrega esse exemplo para dizer que assim como aquele samaritano agiu de íntima compaixão sobre aquela vida e cuidou dele, Deus manda falar que ele te pega neste momento, ele te levanta, ele te coloca sobre a cavalgadura e te cuida. Ele está cuidando de você. Deus manda falar que hoje a tua história vai mudar. O bom samaritano Jesus, ele viu você. Não te viram, não te olharam, desprezaram, viraram as costas para você. Mas o bom samaritano Jesus, ele passa nesse lugar, passa nesse deserto, nessa tempestade, ele olha para você. Ele te levanta, ele cuida de você e você vai glorificar o nome do Senhor. Então não se preocupa não. Talvez você está passando por um momento difícil, as pessoas viraram as costas, mas Deus manda falar pela palavra, assim como aquele samaritano foi com aquele homem que ele nem conhecia. Deus que te conhece, ele cuida de você. Então não se preocupa, não olha para o sacerdote, para o levita. Não olha para os parentes, para os familiares que abandonaram você, que não dá a mínima para você. Olha para Jesus, porque Jesus é o bom samaritano, ele cuida de você. Ele te levanta nessa manhã, ele te diz assim, olha, você vai viver um tempo de vitória. Em nome de Jesus, crê nessa palavra, guarda no teu coração e saiba que Deus é contigo. Amém? Deus abençoe.